quanto está cada vez mais comum unir duas palavras que até tempos atrás seguiam caminhos muito diferentes. Eu me refiro à empresa e à espiritualidade. É maior a cada dia o número de corporações que estão buscando, em reflexões próprias da filosofia espiritualista, argumentos para fortalecer o aumento da produtividade a partir da melhoria das relações entre os funcionários. Eu tenho aqui comigo um especialista nessa abordagem, que é o consultor de empresas João Carlos Rocha, que mora em Pindamonhangaba, é isso? Exatamente. Mora em Pindamonhangaba. Mas o Brasil inteiro já ouviu, já teve a oportunidade de ouvir esse filho da terra aqui dos seus conhecimentos a respeito dessa questão. Para mim isso toca muito, porque eu venho de uma concepção espiritualista da vida. Então a minha presença dentro da empresa não é tão forte quanto a sua, que me parece que é o contrário, né? Você estava dentro da empresa quando ouviu a possibilidade dessa junção. Como é possível juntar esses dois elementos? A empresa pensa em ganhar dinheiro, pensa em ter lucro, pensa em produtividade do funcionário. Como incorporar nesse meio a questão da espiritualidade? Abranches, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com você, com os telespectadores, aí um pouco dessa minha experiência. Dessa tua trajetória. Né? Dessa minha trajetória. Legal. Eu acho que eu poderia começar falando mesmo da minha trajetória, né, como que ocorreu. Claro. Eu trabalhava com automação, trabalhava em fábrica, e aí por volta dos 35 anos, eu fui convidado para fazer parte de um grupo que tinha como missão desenhar um modelo de gestão semi-autônoma para a equipe operacional. Que coisa complicada. Complicado, né? Quer dizer, o que significa isso? Significa você dar autonomia para o operador. Ótimo. Né? A imagem que na época o diretor da empresa trouxe para a gente foi a seguinte: olha, nós vivemos num país, naquela época a inflação 40% ao mês. Você é muito jovem, você nem imagina o que é isso, né? Fim dos anos 80, eu lembro o que por é aí, isso. Né? Então nós vivemos num país com essa inflação. O nosso empregado lá fora, ele é um síndico do prédio, ele é um líder da comunidade, e a hora que ele entra aqui para trabalhar, a gente trata ele como se ele fosse aí um retardado que precisa de ordem, de comando, de controle para tudo. Então dá um pouco de autonomia para ele. Autonomia. Essa foi a imagem. E a empresa então buscou uma consultoria que pudesse nos ajudar para poder desenvolver, para criar esse desenho. E essa consultoria, ela trouxe uma abordagem que esse desenho ele deveria ser feito por nós, a partir dos nossos valores, da nossa identidade, com a facilitação desse consultor. E para isso foi criado um grupo de empregados das diversas áreas para poder fazer esse desenho. Eu tive a feliz oportunidade de fazer parte deste grupo. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar de espiritualidade nas organizações. Por causa desse consultor que veio e despertou em você esse interesse. Exatamente. E isso foi tão forte em mim que isso mudou a trajetória da minha vida. Olha. Eu comecei a refletir sobre a minha profissão, sobre a minha atuação. Puxa vida. Então, a ponto de mudar o seu roteiro de vida. Exatamente. Você ganhava bem? Eu ganhava bem. Estava bem posicionado? Eu estava bem posicionado na empresa. E resolveu era respeitado tecnicamente. Uhum. E eu falei, puxa, mas será que com essas competências que eu tenho, com tudo isso que eu desenvolvi ao longo da vida, eu não poderia fazer um trabalho que pudesse influenciar mais positivamente na vida de outras pessoas? Que coragem você teve, João? Abrantes, coragem, acho que essa é a palavra, né? Coragem, agir com o coração. Porque se eu tivesse parado muito para pensar, realmente eu não teria tomado essa atitude. Tanto que as pessoas... Tem muita gente parada na vida, profissional inclusive, porque não tem essa audácia ou então a objetividade de, peraí, eu vou mudar minha vida, vou fazer. O João fez. E aí, onde chegou? Isso foi interessante, porque aí quando eu criei aquela imagem, mas como que eu posso fazer isso? Bom, atuando na área de treinamento, né? Já que eu estou numa empresa, atuando na área de treinamento. Fiz o diretor da empresa, o gerente de RH na época, conhecer esse meu sonho, essa minha aspiração, tive todo o apoio e aos 40 anos de idade eu entrei para a área de treinamento. Então aquela expressão, né, que a vida começa aos 40, que muitos dizem, né? Claro, a sua vida profissional foi ressignificada aos 40 anos. Ressignificada aos 40 anos. E como é que você conseguiu juntar a espiritualidade na abordagem da empresa, que nosso telespectador certamente está interessado exatamente nesse ponto,
como juntar uma coisa com a outra. E você conseguiu propor nos seus treinamentos, despertar essa ideia nas pessoas que te assistem. Ótimo. Então, eu acho que seria interessante a gente conceituar um pouco do que nós estamos chamando aqui de espiritualidade. Claro. É religiosidade, não é, né? Não é religiosidade. Acho que você, o telespectador, vai compreender do que nós estamos falando. Uhum. Nós somos coautores da criação. Quer dizer, nós temos a possibilidade de criar, de modificar, inclusive a nossa própria vida. Claro. Cada um de nós, eu acabei de contar rapidamente a minha experiência, mas todos nós fazemos isso. E nós fazemos isso através do pensar, do sentir e do querer. E é a partir daí que nós partimos para a ação. Então, quando nós estamos falando aqui de espiritualidade, o primeiro ponto é esse. Nós estamos falando dessa possibilidade de ser um coautor da criação. O segundo ponto é considerar que tudo o que existe no mundo material, ele existiu antes no mundo mental, no mundo que não é físico. Então, aquilo que não é físico, nós estamos admitindo como espiritual. Platão já dizia isso, né? Nós construímos aqui aquilo que nasceu primeiro no mundo das ideias, né? Exatamente. A gente constrói aqui aquilo que foi projetado. Então, esse momento que nós estamos agora materializando, ele aconteceu na nossa mente, através de algumas conversas. Não foi, de repente, eu caí aqui nesse estúdio e nós começamos a conversar. Sem dúvida alguma. Nós elaboramos tudo isso. E aí tem um aspecto interessante, que as leis que atuam no mundo espiritual, elas atuam de uma forma diferente da que atuam no mundo material. Porém, elas vão refletir o que vai acontecer lá. Então, vou te dar um exemplo. Se eu te dou uma caneta, peguei. Essa caneta não é minha mais. Tá. Agora, se você me dá um conhecimento, ele continua com você e passa a ser meu também. Bacana. Então, aí nós estamos falando de espiritualidade. Perfeito. Então, a empresa que tiver... Caneta material, então você me deu, você não tem mais a posse dela. Agora, a ideia se multiplicou. Se multiplicou. Bonito. Então, é um ponto importante. A empresa que ela quer prender o conhecimento, ela não vai conseguir progredir nesse mundo espiritual. Porque o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. E esse compartilhamento desse conhecimento é o que vai gerar o reflexo lá no mundo material. Olha, estou gostando da ideia, quero que você continue desenvolvendo a respeito disso, porque o João escolheu uma das maneiras de abordar a espiritualidade dentro da empresa que tem feito um sucesso enorme. É o que nós vamos tratar a partir de agora no programa, que é a antroposofia. O que é isso? Ele vai explicar daqui a pouco no próximo bloco. Até já. Tá bem, muito obrigado.